Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los ao último estudo do livro do profeta Zacarias, aqui no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 8 de setembro, vamos estudar então os últimos 3 capítulos, capítulos 12 a 14 do livro de Zacarias. Vamos juntos? Iniciando pela leitura do capítulo 12, onde nós temos 2 destaques: a salvação de Jerusalém e o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Vamos fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará a cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Até aqui a leitura do capítulo 12 e do início do capítulo 13, onde nós temos como destaque Jerusalém sendo cercada e libertada. As nações atacam Jerusalém, mas são derrotadas. Deus dá a vitória às forças de Judá e protege o seu povo. A festa da vitória se transforma em lamento por um homem que foi morto. O surpreendente sentimento de compaixão que leva a esta lamentação vem do próprio Deus. No capítulo 12, versículo 10, o texto hebraico diz literalmente: olharão para mim aquele a quem traspassaram, dando a entender que o povo mata o próprio representante de Deus. Eles ficam cheios de remorso pelo que fizeram, e Deus os purifica do seu pecado. Percebam como esta visão, né, essa profecia do profeta Zacarias, ela bate tão bem com tudo aquilo que aconteceu com o Messias. E claro, essa já é uma visão apocalíptica que ele está tendo, né, a respeito da salvação de Jerusalém, não do retorno do cativeiro babilônico. Então, nós estamos aqui diante de 3 épocas: a época do profeta Zacarias, a época do retorno dos israelitas, dos judeus para o cativeiro, do cativeiro para Israel, mas especialmente
a época em que o Messias vem pela primeira vez e, por último, o tempo do Apocalipse, o retorno de Cristo. Vamos à leitura do capítulo 13, onde nós temos 2 destaques, a eliminação da idolatria e o pastor de Deus é ferido. A partir do versículo 2, nós lemos assim: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. É mais um texto que, claramente, nós estamos diante de uma menção ao Messias. E o último destaque: o pastor de Deus é ferido. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa terça parte, passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Até aqui a leitura do capítulo 13, onde nós temos então estes 2 destaques. O primeiro, a eliminação da idolatria, é uma purificação, mais uma vez que aparece no livro de Zacarias e que inclui a remoção de todos os falsos profetas. Se alguém insistisse em profetizar, os próprios pais se voltariam contra ele e o matariam. E o último destaque a respeito do pastor de Deus que é ferido, esse poema curto e surpreendente retoma o símbolo do pastor e o tema da liderança, que tantas vezes ocupam o pensamento do profeta. Deus convoca a espada para ferir o pastor líder, não identificado, e espalhar as ovelhas, o povo. Elas são testadas e purificadas até restar apenas o remanescente fiel. E com este remanescente, o relacionamento especial entre Deus e seu povo seria renovado. Vamos então à leitura do último capítulo do livro de Zacarias, onde nós temos 2 destaques: o juízo sobre Jerusalém e seus opressores e a glória futura da cidade de Deus. Vamos à leitura. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costuma lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre o dia e a noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. E isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém.
Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a terra, a torre de Hananel, até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo, e também Judá irá lutar em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Eis a leitura do capítulo 14, o último capítulo do livro do profeta Zacarias, onde o destaque principal é a última batalha. O capítulo 14 descreve a batalha final das nações contra Jerusalém e o seu resultado, o dia do juízo divino. O próprio Deus aparecerá com seus anjos, inaugurando um dia perpétuo, ou seja, um dia que não termina, por isso que não há dia e noite, né? Não há escuridão. Toda a terra se tornará reino de Deus e todos o adorarão. Aqueles que atacarem a Deus, a cidade defendida por seu povo, terão um destino terrível. Todos os que sobreviverem se unirão ao povo de Deus em adoração. E tudo, até a panela mais simples, será consagrado a Deus, purificado e dedicado ao seu serviço. No Novo Testamento, o livro do Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, reflete vários detalhes que aparecem neste grande final do livro de Zacarias. Que grande livro temos diante de nós. Um excelente livro que traz muitos pormenores, que fala do Messias, que fala também de Apocalipse. Vamos à retomada dos ensinamentos com auxílio da Bíblia da Reforma, iniciando então lá no capítulo 12. Nós tivemos como destaque o dia que está chegando, o dia do Senhor, em que os inimigos do seu povo serão destruídos. E quando somos confrontados por inimigos espirituais que fazem com que nos sintamos fracos e indefesos, devemos perseverar, afirmando para nós mesmos que a nossa força está naquele que estendeu o céu e fundou a terra. Ele nos protegerá e nos salvará. Depois, na sequência, Zacarias profetiza intenso pranto para todas as pessoas. Pode haver tristeza maior do que contemplar o Filho de Deus pendurado na cruz com seu corpo traspassado, sangrando? E tal visão produz contrição no coração dos crentes. As confissões luteranas definem contrição como terrores verdadeiros de consciência, que sente estar Deus irado com o pecado e se dói de haver pecado. Para o pecador contrito, a boa nova é que a morte de Cristo abriu uma fonte que nos purifica do pecado e da impureza. Temos boas razões para cantar. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, conforme temos no Inário Luterano, no hino 87, na estrofe 1. Depois nós vimos no capítulo 13 que Zacarias adverte sobre a adoração falsa e os falsos profetas. Ao longo da história, a falsa religião tem sido um sério problema.
As pessoas de hoje podem não clamar a Baal ou Rimon por auxílio, mas ídolos falsos e falsos profetas ainda estão em evidência. O fato de que o Senhor dos Exércitos haveria de despertar a espada contra o seu próprio pastor desafia a explicação da razão. Somente à luz da revelação divina é que se pode compreender a verdade de que a morte de Cristo na cruz foi o ato supremo do amor de Deus por nós, pecadores. Por último, no capítulo 14, nós vimos a descrição que Zacarias faz da futura Jerusalém e que antecipa a visão de João em Apocalipse 21:2, onde ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tanto João quanto Zacarias preveem um dia em que o Senhor usará seu grande poder para esmagar todos os inimigos e fazer novas e santas todas as coisas. Aqueles com vestiduras brancas, cujos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, residirão na cidade santa. Eles o servirão de dia e de noite no seu santuário. Espero que o estudo do livro do profeta Zacarias tenha sido de grande proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com um novo livro, o livro de Neemias. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.